Olá a todos! Deixa eu mexer na câmera, não foi legal. Só uma coisinha. Nossa, mexeu só na telinha. Olá a todos, esse daqui é mais um sei sobre exorcismo no cinema, parte 2. O tema dessa segunda parte, exorcismo e o sobrenatural, exorcismo e o divino, ou seja lá o que for. A questão é o seguinte, o que eu gostaria de tratar aqui é a mesmice dos filmes de exorcismo, né? Um tema bastante tratado, recorrente, que é a possessão, normalmente de uma menininha frágil e indefesa, por um espírito maligno. Que usa avental, diga-se de passagem. Que vem a descobrir, né, na verdade, que esse espírito maligno só está possuindo a menina porque um deus, o deus normalmente deus judaico-cristão, no caso mais até cristão do que judaico, com todo respeito, não sei se isso vai ofender alguém, mas se ofender, foda-se. Então, esse deus permite essa possessão. Pra quê? Provar para as pessoas que o mal existe e que elas devem temê-lo a todo custo. Principalmente se você tiver uma filha pequena, morar nos Estados Unidos e uma casa de 2 andares. Que é mais legal pra você fazer efeitos descer da escada com ponte, né? Fazendo num vilarejo bem esquecido, tá? Nada de urbana, é uma coisa bem afastada, assim. De preferência. Porque daí fica mais difícil dos médicos irem lá, etc. Sua família tem que ser muito religiosa também. E dos vizinhos ficarem tentando tomar conta do que tá acontecendo na sua casa. Pois é. Mas beleza. Ambiente ideal. Apesar de que o exorcismo não centro urbano, né? Mas... Não todos. O exorcismo. Eu tô falando do filme, O Exorcismo. O primeiro. Ah, sim. Aquele lá que você falou que é bom. Ele é no centro urbano. É no centro urbano. Mas eu acho que ele é uma exceção. Exceção mesmo. Maria é Celeruzinho e tal. Bem, eu diria até mais. Esse Deus que aparece nesses filmes, ele também permite essa possessão para que as pessoas que não acreditam na existência dele acreditem. E fiquem com muito medo. E queiram, obviamente, louvá-lo, aceitá-lo no coração. Aceitá-lo no coração? Eu ia falar fazer sacrifícios, tipo cabra, essas coisas, mas acho que eles já não fazem isso. Isso é muito passado. Esse daí não é o Deus cristão, é o Deus judaico. Ah, tá. Então, retrô foi foda, hein? Então, mas beleza. O grande lance é esse. Você já tem um problema forte nesses filmes, né? Em questão de argumentação. É muito estranho esse Deus todo amoroso que o quer proteger e etc. Permita que uma das suas criaturas sofra pra caramba na mão de outra criatura dele, para provar a própria existência e como forma de fazer os outros louvarem ele mesmo. É uma perspectiva bastante egoísta. Eu diria que além dessa hipótese, tem também o fato de que como se ele deixasse tudo acontecer para depois ir lá e resolver a parada, sabe? Tipo, como eu sou fodão. Como eu sou fodão, sabe? Tipo, eu permiti chegar até aqui, mas beleza, foi só uma sacanagemzinha. Ou melhor, na verdade, como isso, o fodão acontece por parte do padre, mostra mais ou menos a questão assim, viu? Ó, se você tiver fé em mim, tá lá. Se você tiver fé em mim apenas, o mal não te atacará, o mal não te tocará, o mal te... Você tá andando numa rua e passa na outra. O malte faz cerveja. O malte faz cerveja. O malte faz cerveja. O malte faz... Como é aquilo que os gaúchos tomam mesmo? Ovo maltine. Ovo maltine. O que mais? Aquilo lá, chimarrão. O malte faz chimarrão também. Caralho, malte. O malte é foda. Então, por isso que a concorrência é brava, velho. De qualquer forma, de novo, sempre de qualquer forma. Eu sei que vão dizer, muitos vão argumentar, na verdade muitos argumentam, dentro do próprio filme eu tô falando, tá? Beleza? Dentro do próprio filme, muitos argumentam que se
não fosse esse Deus, aparecesse para o homem, etc., não seria o suficiente para eles acreditarem que Deus é uma força maior e que ela protege de um mal inerentemente existente, um mal que existe por si mesmo, que está lá desde sempre, junto com o bem desde sempre, entendeu? O que não faz o menor sentido. Teoricamente, eles são a metade do laranja, certo? Mas na verdade não, cara. Se você for ver em questões bíblicas, no próprio cristianismo, eles não acreditam muito nisso. Quer dizer, não estou falando dos cristãos, mas no termo no Novo Testamento e o Antigo Testamento, o mal ele não é anterior ao Criador. Sim. Entende? Ele surge posterior. E não só surge posterior. A figura lá daquele anjinho caído lá... Ele vem do Criador, basicamente. Ele é usado bastante por Deus no Antigo Testamento. Engraçado pensar isso também, porque fazendo uma pequena junção, mas muitos livros e textos que falam sobre anjos, eles costumam dizer que o que diferenciava a gente dos anjos é que nós tínhamos o livre-arbítrio. Sendo assim, então o anjo, ele ser um anjo caído e ser um anjo malvado, teria que ser uma escolha divina. Ele surge do mesmo parâmetro, ele não escolhe por si só. Sim. Porque se ele escolhesse por ele mesmo ser o mal e tomar o lugar de Deus, eu digo isso baseando em muitos livros até ruins que falam sobre, tentam retratar um pouco de história de anjos, mas se ele tentasse fazer essa substituição e ele invejasse isso daí, ele estaria agindo como teoricamente um humano. Porque a escolha é nossa. Mas eu diria até mais, na verdade, pelo menos no Antigo Testamento, o Satã, entre aspas, Satã, antes de tudo em hebraico, é adversário, ok? O Satã, ele aparece sempre a mando de Deus, para tentar alguém, para ver se a fé do cara é forte, se ele... Mas ele tenta a pedido, a mando, né, do próprio Criador, ele não é uma coisa que faz... talvez daí que surja toda essa questão dos filmes de exorcismo, né? Só que ainda assim, esse mal só faz mal a pedido a mando de. Ele não age por si só, teoricamente. Não age por si só, pelo menos no Antigo Testamento. Daí você tem no Novo Testamento algumas situações em que surge o adversário. Só que esse adversário é um adversário, na maioria das vezes, simbólico. Satã é falado para Pedro, quando Pedro tenta mudar a ideia de Jesus de, eu não lembro fazer o que, mas ele vai fazer, ele chama o Pedro de Satã. Sai de reto, Satanás, vai de reto, Satanás. Por quê? Porque é adversário, ele está sendo um adversário naquele momento. Um adversário do quê? De que Jesus faça alguma coisa. Faça o que ele acha que é o correto, etc. Bem. Eu poderia dizer que o Satã dos tempos atuais é péssima economia, gente. Fica esperto nisso. Cuidado. A falta de dinheiro. A falta de dinheiro é o Satã atual. É isso. Só para arredondar essa questão e trazer alguns questionamentos da parte subjetiva, né? Só para arredondar essa questão e para trazer uns questionamentos da parte subjetiva da análise desse ponto, eu diria assim, em relação à fé e em relação a essa questão do bem e do mal. Bem e mal é um assunto que vai ser muito mais complexo de tratar do que simplesmente eu falar aqui em meias palavras. Entretanto, é importante pensar se essa visão preta e branca que tenta se passar, ela é cabível de ser real. É possível, sabe? É tudo tão preto e branco. E as nuances? Como observar as nuances entre o preto e o branco? Afinal de contas, os 50 tons de cinza estão entre o preto e o branco. Licença, vou embora. Ok. Mas, por exemplo, você falou das nuances, das diferenciações. Se você pegar, por exemplo, a Divina Comédia, ele trata o inferno, se não me engano, com 9 ou 7 níveis de profundidade. 9.
9 níveis de profundidade. E é até engraçado porque a visão daquela época de pecado maior era totalmente diferente. Que o nono lugar, que era Os traidores. era um lugar junto com Satanás, eram os traidores de seus superiores, teoricamente assim. Entre eles está o Judas Iscariote e os outros eu não lembro Eu também não vou lembrar quem agora. tá junto, mas eram só 3. Sim, mas era considerado pecado maior. Você... Não, mas é louco você só ter 3 traidores. Não, é. 3 Mas acho grandes que era mais traidores. questão de amedrontar, enfim. É, Entrava um pouco nesse ponto, assim, de como a própria ideologia... e sobre a, Divina sobre a Divina Comédia, eu tenho uma amiga chamada Paula Werneck, que dava aula na Pandora. Infelizmente ela teve que sair. Infelizmente não, porque ela conseguiu um trampo legal também na Federal de não sei aonde. Mas muito boa, historiadora da arte, e ela tem um trampo muito legal de pesquisa a respeito da Divina Comédia. Tá? Ela saberia falar bem, até eu acho que sobre o assunto. Quem sabe os trampos dela estejam na internet, então pesquisem se possível. Mas o adendo, assistam uma entrevista do historiador Leandro Carnal, professor da Unicamp de História. Ele vai tratar um pouco sobre a mudança da ideia do pecado, puxando mais para esse adendo que a gente fez sobre a Divina Comédia, até cita partes dela como exemplo. Bem legal. Só para fechar, eu acho que esse ponto, qual é a importância para você mesmo, né? Ou para nós, cada um reflete da sua maneira, de acreditar ou não acreditar num bem. E se isso faz sentido, e se isso não torna a sua vida ainda mais difícil de tomar decisões, sabe? Se é uma coisa ou mais sofrida para você e para os outros que estão à sua parte, à sua volta. A sua parte foi horrível, mas a sua volta. Eu acho que esse é um ponto importante nesse aspecto. Eu particularmente tenho dificuldade de assistir filme de exorcismo e falar: nossa, olha só, o bem contra o mal. Meu, tomar no cu. Você está falando de um cara que é mandado, uma entidade que é mandado por uma entidade maior, que se diz boa, e faz outra pessoa sofrer, e depois faz aquele mandado sofrer também, porque, desculpa, ele sofre. Ele está sentindo dor lá também, ele é exorcizado, ele tem toda aquela questão de sofrimento, e você tem o Big Boss que fica fazendo um sofrer, outro sofrer, para mostrar: olha como eu sou bonzinho. Com todo respeito, tomar no cu. Curtam, inscrevam-se. E nos odeiem.